mais uma Pegando-se as Escrituras. Hoje nós vamos estudar dois capítulos, se der tempo, porque um é bem curtinho, os capítulos 17 e 18 de Números. E vamos orar antes disso, né? Antes de começar, já agradecendo o Senhor, porque sabemos que tu estás aqui nessa reunião conosco, chegaste antes de nós. Obrigada, Deus, porque você está presente, você está atento, você é quem está no controle de todas as coisas. Contamos com você, não somente para que tudo funcione mecanicamente, eletronicamente, mas principalmente que o teu Espírito esteja em nosso meio, falando aos nossos corações, Senhor. Vem te mostrar esta manhã, vem abrir os nossos olhos espirituais, vem inspirar o nosso coração, vem nos atrair para ti, Espírito. Faz isso em nome de Jesus. Amém, amados. Bom dia a todos aí. Vamos hoje rever o capítulo 16 para depois começar em seguida 17 e 18, né? Nesse último encontro que a gente viu como Corá, que era um neto de Coate, ainda um coatita, responsável pelas coisas do templo, né? Na verdade, as coisas do Santo dos Santos. Além deles, Datã e Abirão, que eram filhos de Eliabe da tribo de Judá, perdão, da tribo de Ruben, eles se rebelaram contra Moisés. E aí, pior ainda do que isso, não era um ou dois ali, né? Coate, que morava no sul, lembra, junto com o acampamento de Ruben, os líderes do acampamento de Ruben, que moravam também ao sul. Quando eu digo ao sul, é ao sul da tenda do encontro. Ainda havia 250 líderes que participavam ali no concílio, líderes da religião, né? Estavam ali se revoltando contra quem? Contra Moisés e Arão, que tinham sido instituídos por Deus. E aí a gente viu que a reação de Moisés foi o quê? Rosto em terra. Não respondeu para eles, rosto em terra. E quando ele dirigiu aquelas pessoas, já foi para dizer o veredicto do Senhor. Disse: Ó, tudo bem, vocês aí, amanhã todo mundo pega o incensário, bota a sua cinza ali, bota a sua brasa ali e vamos oferecer. Isso ao Senhor e vamos ver o que que Deus faz. Deixa Deus falar, deixa Deus agir. Fizeram isso, o resultado, no outro dia, o que aconteceu? Deus achou uma ousadia eles fazerem isso. E aí, o que aconteceu? Foram consumidos. Primeiro, Corá, Datã e Abião, com as suas famílias, foram engolidos pela terra. E depois, aqueles 250 foram fulminados com fogo. Minha gente, as coisas hoje, Deus não faz assim tão drasticamente. Ali era tudo sombra, né? Era tudo aviso. Mas Deus está dizendo: olha, não mexa nas minhas coisas santas. Deus, Ele é um Deus tão longânimo, Ele é um Deus tão misericordioso, Ele é um Deus tão gracioso, mas as coisas santas dele, Ele não quer que mexa, tá? Você quer mexer lá e o bicho pega. Mesmo é feito uma ratoeira, bota o dedo lá e ele pega para você. Mas enfim, né? Foi isso que aconteceu. Se você quiser mais detalhes, volta lá. E aí você vai ver também, né, que Deus providenciou um jeito deles não esquecerem, né? Quem fez isso, né? Como foi feito, tudo que se passou. Aconteceu que o povo, ali, quando a gente falou antes, era sobre os líderes, mas o povo também se revoltou quando viu toda aquela matança. E eles se revoltaram contra Moisés e Arão, como se Moisés e Arão pudessem matar aquelas pessoas todas. Eles não se mexeram do canto, mas as pessoas, você nunca sabe, né, qual foi o disse-me-disse que ocorreu ali. O que aconteceu depois é que Deus lançou uma peste, e o que aconteceu foi que 14.700 homens morreram ali naquele lugar, e aquilo só parou porque Arão colocou incenso no seu incensário
e foi para o meio deles pedir ao Senhor por eles. A palavra diz que ele se colocou entre os mortos e os vivos, intercedendo por aquelas pessoas que tinham se lançado contra ele, né? Mas quem tem autoridade espiritual não se preocupa com o que os homens acham, mas fica sempre, não é assim, eu vou desprezar você, que Deus tome conta de você. Não, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas também. Isso é um grande exemplo para a gente, tá? Mas enfim, vamos começar o que a gente tem para hoje. Começando o capítulo 17. Perdão, tomar uma aguinha aqui. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das famílias patriarcais. Escreva o nome de cada líder na sua própria vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para o chefe de cada família patriarcal. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas do testemunho, onde eu me encontro com vocês, o lugar santíssimo, tá? A vara daquele que eu escolher florescerá. Isso é o que Deus está anunciando antes deles aparecerem com as varas. E eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Tá vendo? Deus estava orientando Moisés para dizer assim: eu vou dar um sinal para todo mundo que está duvidando entender que eu realmente apontei Arão como sumo sacerdote no meio deles. E ele disse: eles, cada um vai trazer um galho e eu vou fazer o sobrenatural. Porque os galhos estão mortos. Os galhos, eles não podem produzir mais nada, né? Porque não está recebendo a seiva ali. Mas Deus disse: eu vou fazer com que a vara de Arão floresça, né? E aí, isso lembra alguma coisa, minha gente, que Deus já fez antes. Presta atenção no mote, né? Na repetição. Deus faz referência às suas coisas. No passado, Moisés também se apresentou diante de Faraó e ele tinha um bordão também, lembra? E Deus disse: jogue o bordão no chão e o que vai acontecer? Ele vai se transformar numa serpente. Mas aí o que aconteceu é que Faraó também tinha os seus feiticeiros e aí, através de mágica, eles também criaram serpentes. Então ficou lá a serpente de Moisés, né, da vara de Moisés, e dos feiticeiros. Mas aí o que aconteceu? A serpente de Moisés engoliu as fake. Essa palavra é muito comum hoje, né? A gente não usa mais falsa, é fake. Por quê? Porque parece glamouroso, assim, mas fake quer dizer falso. É uma coisa que não é verdadeira. E a coisa que não é verdadeira, ela é engolida, ela é destruída pela mão de Deus. O homem não precisa fazer isso, Moisés não precisou ir lá com a varinha para matar as serpentes dos feiticeiros, porque a sua vara, que representava a sua autoridade vinda de Deus, fez aquilo diante das pessoas, não é? Deus faz isso e deixa aquilo bem claro. E aí eu queria lembrar que até hoje, a vara, né, o cajado, ele é símbolo de autoridade no meio cristão. Então você vê os bispos em ocasiões solenes, né? Eles entram, adentram, né, as igrejas carregando, né, um bordão, um cajado em suas mãos, e aquilo representa a autoridade dada por Deus naquela naquela pessoa, né, que está ali segurando isso. Então, aquelas varas que estavam ali agora, nesse momento, né, de volta ao capítulo 17, aquelas varas que estavam colocadas ali, cada uma representava uma tribo, a tribo daquelas pessoas que tinham dito. Eu não sei por que que Arão se acha diferente, porque nós também somos santos, né? Aí Deus disse: traga aqui as varas, uma de cada tribo aqui, coloque-as diante da minha presença, que era a arca que estava ali, né? No Santo dos Santos.
E aí, o que aconteceu, né? Nessa situação presente, a vara daquele que foi escolhido por Deus, ele disse, vai florescer, né? Vai, é uma coisa que está morta, vai ter vida. E aí, eu queria só trazer uma referenciazinha para o Novo Testamento, porque o Novo Testamento, ele reflete, né, a realidade, a execução, né, a materialização daquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. Então, 1 Coríntios 10, nos versículos 10 e 11, diz assim: além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ou seja, Deus disse assim: olha, não murmura, porque já murmuraram antes, e eu fiz o que fiz com eles, e fiz com que isso fosse anotado, e isso foi anotado como exemplo para vocês e como advertência para vocês. A gente fica murmurando contra o Senhor: Senhor, por que você fez isso? Por que tirou meu filho? Por que tem tanta gente aí que tem 10 filhos e não cuida? Por que papapá, papapá? Deus é Deus, minha gente. E a gente tem que chegar diante dele como Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. É ser louco, é ser alienado. De certa forma, por quê? Porque a gente tem que estar na dependência do Senhor. A gente tem que entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele tem a rédea do mundo, na verdade, né? E a gente tem que aprender a andar com ele. E aí, eu queria trazer ainda outro trechinho pequenininho de Filipenses 2:14. Diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões. Ponto. Deus bem claro, bem simples, sem espaço para interpretação, sem espaço para você. Ah, eu acho que ele quis dizer isso, eu acho que ele quis dizer aquilo. Aqui não tem nada a ser desvendado, né? Pelos estudiosos. Palavra clara e simples, façam tudo sem murmuração, porque Deus não gosta de murmuração, gente. Ele diz de novo e de novo. E não tenham também discussões, ele abomina discussões, Deus. Então, conhecemos esse Deus por aí. Continuando nos versos 6 a 9, diz assim o texto: assim Moisés falou. Oh, gente, eu falei versículo 5. Ah, não sei se eu li aqui. Sim, sim, sim. Então, no 6, assim Moisés falou aos israelitas, e os seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das famílias patriarcais, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas diante do Senhor na tenda que guarda as tábuas do testamento. No dia seguinte, aí vamos dar aqui aquela descansada, vamos ver o que acontece, tá tudo certo aí. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda que guarda as tábuas do testemunho e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores e amêndoas. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas, à frente de todos, né? Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. Aí o que aconteceu aqui? Deus disse que ia fazer florescer uma vara morta, uma vara arrancada da ceifa, né? Da planta, mas ele não só fez florescer, ele fez aquela vara frutificar, ela gerar amêndoas ali. A vara representava essa unção de Deus sobre a vida daquele representante daquela tribo, né? E aí eles vão perceber agora, né, que de uma vez por todas foi Arão o escolhido, não tem outro escolhido.
né? Não há outro escolhido. Esses outros aqui são líderes das suas tribos, mas nenhum deles fala, né? A partir de Deus. Nenhum deles tem autorização de fazer a comunicação, canal entre os homens e Deus. E aí, veja, hoje não é assim, né? Não é um homem fazendo isso. Hoje, quem é o nosso único canal entre nós e Deus? Jesus Cristo. A gente já falou aqui antes que Josué era um tipo de Cristo. A gente não vai entrar nisso, você vai ter que ir lá para trás, porque senão a gente não prossegue. Mas Josué era um tipo de Cristo e ele era o único intermediário, né, entre o homem e Deus. Ele representava os homens diante de Deus e ele representava Deus diante dos homens. E agora hoje nós temos só um canal e o nosso canal é Jesus Cristo, o Messias que morreu por nós naquela cruz. Amém? Vamos para frente, versículo 10. O Senhor disse a Moisés: Ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas do testemunho, a fim de ser guardada. Olha, preste atenção agora. Como advertência para os rebeldes. Isso porá fim à murmuração deles contra mim, para que não morram. Tem que murmurar, 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 vai acabar morrendo, porque uma hora Deus vai ter que mostrar como as coisas são, não é? Versículo 11: Moisés fez conforme o Senhor lhe tinha ordenado. E aí, eu quero lembrar aqui, minha gente, porque as pessoas dizem assim: ah, esse Deus é um Deus intransigente, é um Deus violento, como é que mata tantas pessoas? Eu queria lembrar vocês que no capítulo 16, a gente acabou de falar isso semana passada, tá? Aqui, ó, se você está no vídeo, pertinho desse vídeo que você está vendo, o capítulo anterior, 16, Deus disse: olha, houve ali aquela morte de 14.700 e aquilo ali foi um sinal. Deus diz assim, eles murmuraram, dizendo que Moisés e Arão tinham matado aqueles homens, né, só porque se rebelaram. Mas o que Deus está fazendo aqui, ele está dizendo, parem com essa murmuração, parem com essa murmuração. Acabei de mostrar a vocês que o que que eu acho, né, a respeito disso. Isso pode acontecer conosco hoje, minha gente. Acontece com muita frequência. Eu entendo que os nossos líderes, né, os nossos pastores, eles não são pessoas perfeitas. Não, eles são imperfeitos, não é? A gente sabe que a perfeição só vem na glória, mas eles estão lutando, eles estão tentando e eles estão atendendo a um chamado do Senhor. Então, eles não é provavelmente, eles certamente não são perfeitos, mas é preciso a gente entender que eles são escolhidos de Deus. Então, não se levante contra um líder. A palavra de Deus diz que toda liderança é divinamente constituída e nós devemos orar por eles. Agora, ele tá todo errado, ela tá toda errada. Deixa Deus fazer isso. Deus é contigo. Isso é igual ao dízimo, né? Ah, porque eu dou o dízimo, eu não sei para onde vai, quem vai botar no bolso. Isso não é problema seu. Aí o problema é de quem está administrando o dízimo. Vocês entendem? É importante que a gente entenda isso. A gente não pode dizer assim, ah, porque o outro não faz a parte dele, eu não vou fazer a minha. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Você deve respeito à autoridade constituída todas. A palavra de Deus diz toda. E aqui a gente está falando da religiosa, que é mais próxima ainda daquilo que a gente trata, tá? E são lideranças santas, tá? Continuando aqui, versículo 12. Os israelitas disseram a Moisés: nós morreremos, estamos perdidos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Aí o que aconteceu agora? Agora o estresse, né? Agora a falta de controle, né? Antes eu não me controlo para respeitar a autoridade constituída. Agora que Deus mostrou, não foi Moisés
Foi Arão, perdão, que eu instituí. Ah, o Senhor vai me matar, como ele matou aqueles 14.700 anteontem, aqui, né? Essa relação de sobe e desce, né? Ela é uma relação. é, Vem uma palavra assim, vacuosa da presença de Deus. A gente tem que ver que Deus é Deus, minha gente. A gente não pode tratar Deus como a gente mesmo faria, ou a pessoa da esquina, aquela que falha, né? A pessoa imperfeita, a pessoa infiel. Uma das coisas, para mim, que mais trazem a marca de Deus, né? Em qualquer pessoa é a fidelidade. A fidelidade, aquela história bem simples, o seu sim, sim, o seu não, não. Eu faço, deixa comigo, acabou-se. Você vai fazer, você se vira nos 30, mas você vai fazer. Seja o seu não, 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 eu não vou fazer isso. Nem se preocupe, deixe lá. Então, eu não posso fazer isso, porque não é de acordo com o coração do Senhor. Então, a gente precisa ter uma posição, uma postura, né? A gente precisa ser confiável e a gente não pode estar sobe e desce, né? Ai, foi, não foi. Senhor, será que é mesmo? Não há lugar para dúvida. Não seja morno, né? Ele detesta, ele diz, eu vomito de você. Se você é morno diante dele, você tem que ter uma posição e ficar nessa posição, mas também não há espaço para alarde, não há espaço para medo. Será que eu estou mesmo salvo? Será que eu vou para a glória? Será, né? Deus não é um Deus de dúvida, Deus não é um Deus de medo. Você entende que você precisa. Ontem eu estava falando numa reunião a respeito do Salmo 46. O Salmo 46, 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos diante da presença de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E se você segue em obediência, você vai estar debaixo do controle dele. E ele já diz o que ele quer. Ele tem presentes, ele tem bênçãos, ele tem favor para você. E aí, se você sai dali, é você que está se expondo ao perigo, né? Ao inimigo, porque você está saindo dali da proteção de Deus. Amém? Uma pergunta aqui para você no final desse capítulo 17. Será que Deus tem falado com você, tem lhe dado sinais, mas você insiste em não prestar atenção no que ele está dizendo? Isso é uma coisa para você meditar. Isso é uma coisa para você pensar. Por quê? Porque Deus, ele tem calma, né? Ele é longânimo, ele dá um tempo, mas se você não se permite dar prioridade às coisas de Deus, você pode entrar num estado em que você fica insensível à vontade de Deus. E aí coisas absurdas são feitas, feito esse povo, né? Que uma hora está reclamando, está dizendo aos gritos, né? Que está tudo errado. Não, tem líderes aqui também, não precisa ser só Arão. E outra hora diz, ai meu Deus, ai, 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 vou morrer. Não, Deus não quer uma relação dessa. A relação dele é de amor. Ele quer sentar e conversar com você. Ele diz, eu vou bater a porta. Se você abrir, eu cearei com você e você comigo. Eu vou estar junto de você, eu quero caminhar junto com você. Eu sei que você nesse mundo vai ter aflições, mas não se preocupe, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Deus está sempre falando: eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu abrigo. É isso que Ele quer conosco, minha gente. A gente precisa entender isso. E agora eu quero passar rapidamente para o capítulo 18. O capítulo 18 fala das leis pertinentes aos sacerdotes e aos levitas. Em algumas apresentações fala dos tesouros dos sacerdotes e dos levitas, né? É alguma coisa que já foi instituída antes, é mais ou menos uma repetição, por isso que a gente juntou aqui com isso. Então, o que a gente quer é somente ressaltar algumas coisas a respeito do capítulo 18, tá? Então, primeiro a respeito dos deveres dos sacerdotes e dos levitas. Eu vou ler do 1 ao 7. Diz assim: O Senhor disse a Arão: Você
Os seus filhos e a família do seu pai sofrerão as consequências das iniquidades cometidas contra o santuário. Veja a responsabilidade desse povo. Os outros queriam entrar nessa responsabilidade, mas a responsabilidade do sacerdote, ela é grande. Ele é instituído pelo Senhor, ele é ungido pelo Senhor, mas ele tem alguma coisa sendo cobrada dele, tá? Então ele disse: você é responsável por todo e vai sofrer as consequências das iniquidades cometidas contra o santuário. Você e seus filhos sofrerão as consequências dessa das iniquidades cometidas contra o sacerdócio. Preste atenção, parece repetição, né? Mas é outra frase, contra o santuário, aquela representação, né, da presença de Deus, e contra o sacerdócio também. Traga também, versículo 2, os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo dos seus antepassados, para se unirem a vocês e o ajudarem, quando você e os seus filhos ministrarem diante da tenda que guarda as tábuas do testemunho. Presta atenção que isso aqui está no singular, né? O Senhor está falando com Arão. Moisés está fora dessa história, porque Arão, ele era o líder do povo, mas ele não era o sumo sacerdote, tá? Versículo 3: eles cumprirão responsabilidades para com você e para com a tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, como, tanto eles como vocês. Olha, não é assim, vá lá que se queime. Não, você é responsável por isso, você deve guardá-los disso. Versículo 4: eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, de todo o serviço da tenda, e ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Versículo 5: vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a minha ira sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como presente para vocês. Lembra, os levitas, eles serviam aos sacerdotes. É assim, a tribo toda servia aos sacerdotes, cada um na sua função designada. E eles eram um presente, né? Continuando dedicados ao Senhor para realizarem o serviço da tenda do encontro. Versículo 7: somente você e os seus filhos, porém, servirão nas funções sacerdotais em tudo que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. A gente sabe, né? O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como presente. Era um presente de Deus. Toda essa responsabilidade, né, sobre o que as outras pessoas fariam, era um presente de Deus, esse sacerdócio. Qualquer outra pessoa que se aproximar do santuário deverá ser executada, né? Deus diz: eu vou deixar você encarregado de tudo, né? Mas é muito importante que você entenda que eu instituí você e que isso é um privilégio sobremaneira. É uma coisa muito interessante. E eu fico pensando assim, gente, você sabe qual é o seu papel? A palavra de Deus diz que Deus deu a cada um de nós pelo menos um dom. Não é só um dom necessariamente, mas pelo menos um dom para você servir na igreja. Assim como aqueles levitas foram chamados, cada um de nós hoje é chamado a servir e servir de maneira sobrenatural. Servir sem ser no seu braço, no seu recurso financeiro, na sua capacidade mental, na sua capacidade oratória, na sua boa vontade, né? Nos seus músculos, vou carregar todas essas coisas aqui para Deus, não. É um dom sobrenatural que Deus deu a você, para você operar na obra dele, né? Representando ele. Cada um de nós tem a sua missão e é uma missão de grande importância, né? É importante isso. Eu queria ler para vocês 1 Coríntios 12, versículos 4 a 7. Toda vez que a gente lê um trechinho aqui, minha gente, vocês podem ler o contexto lá, porque traz muito mais entendimento, tá? A gente aqui não tem tempo de estar lendo tudo, mas 1 Coríntios 12,
4 a 7, lembra que o 12 fala dos dons, né? Versículo 4: há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Depois você olha lá com calma, e esse capítulo, na verdade, o 12, o 13 e o 14 de 1 Coríntios, ele fala sobre isso para nós hoje. E é muito importante fazer essa relação. E agora eu vou continuar lendo a partir do versículo 8. A gente vai fazer umas paradinhas. Eu quero lembrar quem chegou mais tarde, a gente hoje vai se alongar um pouquinho, a gente vai terminar aí mais tipo umas 9h10, assim, não sei se você vai estar a caminho da igreja, porque a gente se atrasou na entrada, tá? No começo, aí, então, vamos prosseguir. Versículo 8. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me deram, eu as dou a você e aos seus filhos como um estatuto perpétuo. Das ofertas santíssimas, vocês terão a parte que é poupada do fogo, porque lembra, algumas coisas oferecidas, elas eram consumidas em holocausto. Holocausto era aquela oferta que era queimada até o fim, né? Para essa fumaça subir ao Senhor, normalmente pela Jesus, perdão dos pecados, né? Mas havia a oferta que era poupada do fogo, e essa Deus estava entregando a Arão e sua família, a Arão e os seus sacerdotes e as pessoas que moravam com eles. De todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja pela culpa, tal parte pertence a você e aos seus filhos. Comam-na como algo santíssimo. Todos do sexo masculino a comerão. Ela será santa para vocês. Também a dou a você, aos seus filhos e às suas filhas que vivem com você por estatuto perpétuo, as dádivas das contribuições de todas as ofertas movidas dos israelitas. Todos os que viverem na sua casa, que estiverem puros, poderão comê-las. Gente, Deus dá essa provisão, essa comida, mas ela é sagrada. Ela é sagrada porque era uma oferta feita a Ele, ao Deus Santíssimo, ao Deus Altíssimo. Então, aquelas pessoas que estavam na mesma casa, e havia regras para isso, né? Elas podiam comer daquilo ali. Mas se um sacerdote, né, tem uma filha e a filha se casa, ela saiu da casa dele e ela não podia comer. Mas se ela for abandonada pelo marido e voltar para casa, ela pode comer. Então a gente vai entrar em detalhes aqui. O que que significa isso? Que o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus que diz: isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Tudo a gente deve fazer do jeito que Deus diz, com excelência. Deus não é um Deus de mais ou menos, ah, então tá bom, vamos dar um jeito, né? Só dessa vez, não tem isso com Deus. É preciso que a gente entenda isso. E ele aqui, ele está deixando isso claro. Então, assim, come ou não come? Deus está muito preocupado. Ele diz com o que sai de você do que com o que entra, tá? Ele ali estava fazendo um entendimento, né? Como o nosso pastor até repete, né? Toda vez, assim, de princípios. Deus está falando em princípios daquilo que pode e do que não pode, mas a questão não é a coisa em si, concreta, mas é o que aquilo representa no mundo espiritual. Beleza? Vamos para frente aqui, continuando no versículo 12. Dou a você, olha a sequência de melhor, escuta essa palavra repetida: o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo. Melhor, só o melhor Deus tem, né? Que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita.
Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Todos os que viverem na sua casa, que estiverem puros, poderão comê-los. Tudo o que em Israel foi consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo ventre oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Você, porém, deverá resgatar todo primogênito, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem um mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 5 ciclos de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 20 geras. Isso a gente já falou no passado, então a gente não vai entrar nesse detalhe hoje, né? Mas todo primogênito, como foi dito aqui, pertencia ao Senhor e ele precisava ser resgatado. Isso era um lembrete, dizendo assim: olha, você recebeu alguma coisa e você me deve alguma coisa por isso. Então, nós recebemos de Deus a graça, nós recebemos de Deus o resgate pelo nosso pecado e nós devemos ao Senhor a obediência, a dependência o permanecer nele. Deus ama essa palavra, minha gente, permanecer. Então, assim, é de graça, é. Eu não sofri pelo meu pecado, eu não morri pelo meu pecado, mas Deus espera de nós que nós tenhamos uma atitude que represente a nossa gratidão por isso. Hein? Vamos continuar aqui. E aí tem vários detalhes, né, que a gente não vai entrar de novo, porque a gente já falou antes a respeito disso. 17, versículo 17. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra, pois são santos. Você deverá aspergir o sangue deles sobre o altar e queime a sua gordura. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita, que representa a força, né? Todas as contribuições santas que os israelitas oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas que vivem com você como estatuto perpétuo. Olha a frase que ele diz a seguir: é uma aliança de sal perpétua diante do Senhor, para você e para os seus descendentes. O Senhor disse a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Gente, aqui tem muita coisa importante. Primeiro, o sal. A gente ouve falar muito de sal, né? Deus diz assim: vocês são sal da terra. Está falando conosco também. O que é que o sal representa, né? O sal, ele significa uma coisa que não se corrompe. A gente sabe que colocando sal na carne, né? Turma aqui do Nordeste não tem desculpa para não entender isso, porque a gente conhece a carne de sol, que devia ser chamada carne de sal. Por quê? Porque ela é salgada e depois ela é pendurada. Se você for em algum interior aí, eu cresci indo para o interior de Cachoeirinha, e aí você vê varais, né? Com carne pendurada para secar o sol. Por isso chama carne de sol. Mas aquela carne ela não está no original, ela foi salgada. Às vezes a gente tem até que passar na água fervente para poder usar, né? Às vezes tem sal demais. Mas o sal, ele fala de preservação, de coisa que não se corrompe, que fica do jeito que estava. Então, o sal representa isso. Quando Deus fala, é uma oferta de sal, é uma oferta que não que tá limpa e uma aliança de sal. Ela está dizendo que é uma aliança perpétua, que não se acaba, que não se troca, né? E é uma coisa preciosa, porque o sal também simboliza pureza, ele simboliza amor, sabor, perdão, sabor. Ele simboliza aliança, ele fala de coisas imutáveis e incorruptíveis, né? E Deus continua lá falando para a gente que
a gente é sal da terra e que se o sal perder o seu sabor, ele não serve para nada, né? Pode jogar, tapar os buracos da estrada com ele, porque ele não serve para nada, porque ele precisa ter sabor. Nós precisamos ser o sal da terra, né? E aí, eu queria falar também nesse trecho a respeito da coisa da posse, porque ele diz aqui: você não vai ter herança na terra. Então, na hora da divisão da terra, o que aconteceu? Cada tribo ela tinha uma região designada para o povo daquela tribo morar. Deus dava os limites. A gente não chegou lá ainda, mas isso vai haver depois que a terra for conquistada. Deus vai dar a localização de cada tribo. E aí são 12 tribos. Acontece que as 12 tribos, elas são constituídas com os 12 filhos de Israel, que originalmente era Jacó, menos José, então seriam 11 desse caso, né? Mais os dois filhos de José, porque eles foram adotados, então tem ali a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, mas aí agora já virou 13, menos a tribo dos levitas, porque os levitas não tinham um lugar para toda a tribo morar, os levitas eles ficavam espalhados por todas as tribos, porque eles eram responsáveis pela orientação religiosa, né? Pela oferta de sacrifícios ao Senhor. Então, eles viviam em cidades, os levitas tinham cidades, eles tinham sim propriedades, né? Mas eram propriedades localizadas, eram cidades, e que eram vilarejos, na verdade, né? Dentro da terra de uma outra tribo. Eles não tinham, não existia o local, né, da tribo de Levi. A tribo de Levi, ela era espalhada por cidades em todo o território ocupado pelo povo de Israel. Beleza? Se tiver dúvida, manda para mim lá, tu tá no grupinho que a gente formou, né? Do Apegando-se às Escrituras, manda pergunta lá e aí, de repente, se achar que é pertinente, eu falo aqui na semana que vem a respeito disso. Aí, continuando, agora já caminhando para o fim, né? Versículo 25. O Senhor disse a Moisés agora, antes ele estava falando com Arão, agora ele está falando com Moisés. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar o dízimo daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho tirado, né? Eu estou colocando aqui, do lagar. Assim, vocês também ofertarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberam dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. Estão entendendo o que está acontecendo aqui? Aqueles homens das diversas tribos levavam o seu dízimo para os levitas. E os levitas davam o seu dízimo para Arão como sumo sacerdote. E como isso era instituído para o povo, Deus está dizendo isso a Moisés, porque era Moisés quem estava conduzindo o povo para fazer a coisa que o Senhor queria que eles fizessem. Continuando aqui, versículo 29. Deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte. Então, contando aí os melhores aqui, no meu contador já vai a quarta vez. A parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos levitas, quando vocês apresentarem, o quê? A melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do lagar. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo serviço de vocês na tenda do encontro. Versículo 32. Ao oferecer a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas
dos israelitas para que não morram. Esse para que não morra, minha gente, é Deus dizendo assim: se você não trouxer essa oferta, você não está entendendo nada de tudo que eu dou para você. Quando Deus fala de dízimo, Ele está dizendo assim: o dízimo é só isso, é só isso. Ele é o reconhecimento, ele é uma declaração. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. É isso que a gente repete todo domingo na hora do ofertório no culto. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Isso é um lembrete de que nós dependemos de Deus. Então, tudo que nós recebemos, salário, é fruto da oportunidade que Deus nos deu, com o talento que Ele nos deu, com tudo que Ele colocou de experiência na nossa vida, oportunidades que Ele abriu, conexões que Ele fez. Tudo vem de Deus. E o dízimo é só o reconhecimento disso. Tudo vem de ti, Senhor, do que é teu nós te damos. E a gente dá a melhor parte, a gente não dá o resto, o que sobra, né? Ai, só deu para fazer isso. Como assim? O que é que você fez com o resto dos 90% que eu lhe dei aí, que não conseguiu, né? Reconhecer aquilo, que Deus deu os 100%. Ele pede 10%, mas ele nos dá 100%. E aí, cuidado, porque há ocasiões em que a gente vê que Deus transforma os seus não 10% em 10%. Ou seja, você acaba não morrendo, mas o que Deus lhe dá é assim: ah, o dízimo é esse. Ops, fiz a conta errada dos 100% aqui para você. Cuidado. Ande direito com Deus, porque ele só tem bênçãos, ele é abundante, mas ele às vezes quer lhe ensinar o que é ser honesto com ele, né? Honesto, às vezes ele diz assim: o meu povo me rouba. Ele fala lá em Malaquias, não vamos entrar por isso aqui, mas cuidado com Deus, porque assim, Deus é um Deus de amor, né? Ele nos ensina, ele não nos ameaça, ele não nos orienta, ele nos disciplina para a gente não ficar pensando em dinheiro. Ah, eu vou gastar tudo que eu tenho que eu não tenho, tudo bem, amanhã eu vou morrer. Ou então tem crédito, né? Tem crédito aí pendura aqui tudo pela frente. Não pode. E então, assim, a gente tem para fechar isso, né? Fechar mesmo o que a gente está falando agora. Se você ficar aí pensando, qual seria o mínimo que eu poderia dar e continuar agradando ao Senhor? Gente, isso é um indicativo de que você não entendeu nada, que o seu coração não está no lugar certo. Se você ficar pensando assim, quanto é que eu devia? Deixa eu ver aqui. É porque tem gente que fica assim, ah, é o bruto ou é o líquido? Você se esquece que o bruto é aquele de onde se tira a sua previdência, né? O seu seguro-saúde, aquelas coisas essenciais, né? A sua contribuição para o coletivo da terra, não é o coletivo do céu, né? Não é o coletivo do espiritual. A gente fica pensando assim, qual é o mínimo que eu posso dar para eu não descumprir a lei, né? A gente não vive na lei. O nosso Deus é abundante e Ele quer que a gente, como filhos, se pareça com Ele. Nós queremos nos parecer com o nosso Pai, nós queremos ser generosos como o nosso Pai. E a gente precisa ter um coração generoso como o nosso Pai. Então, eu gosto de pensar assim, eu não tenho nada para dar a Deus. Vem aqui agora o que é que diz 1 Crônicas 29, de 11 a 14. Anota de novo. 1 Crônicas 29, de 11 a 14. Começando no versículo 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e a todos dar força. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti, Senhor. Nós apenas te damos o que vem das tuas mãos.
Vocês estão entendendo isso? Tudo vem dele e tudo que nós damos a Deus veio da parte dele. Tudo pertence a ele. De novo, anota aí, porque de repente você não sabe por que que a gente repete isso todo domingo no culto. 1 Crônicas 29, 11 a 14. Esse é o motivo. Será que a gente tem buscado ser generoso como o nosso Deus, como ele tem sido generoso conosco? Fica a pergunta aí para você. Vamos lá, povo. Cadê vocês? É a sua vez. Bora, Pri, contigo. Bom dia, Paz de Cristo. Vai. Para mim, hoje, Kátia, ressaltou os olhos, tanto o 17 quanto o 18, mas o 17 relacionado à questão da confirmação de Deus, né? Da confirmação dos escolhidos, de quem ele escolheu, que ele mesmo, ele mostra através dos frutos quem é o escolhido, né? Ele disse: pelos frutos o conhecereis. Então, assim, não é discurso, não é aparência, é o fruto, né? A gente no devocional começou a ler o Novo Testamento e aí fala, né, que profetas virão e que não são profetas dele. E para a gente saber discernir, a gente precisa olhar os frutos, né, daquele profeta. Então, me ressaltou muito aos olhos essa questão do fruto. E que esse fruto, ele só brotou na presença de Deus. Então, o que me remeteu muito é a questão das varas secas, assim, de que nós somos as varas secas e que nós frutificamos e ganhamos vida a partir da presença de Deus na vida da gente. Perfeito, Pri, Então, perfeito. isso me remeteu muito isso, que quando a gente está na presença dele, onde há a presença dele, a vida brota, né? Então, assim, isso para mim foi sensacional. Relacionado ao 18, me vem muito a questão da fidelidade de Deus. A gente entender que se a gente anda em obediência com Ele, se a gente segue a palavra, se a gente tá ali íntimo com Ele, se a gente ter a fidelidade com Ele, a gente vai receber o dobro, o dobro. Mas hoje, de fato, o que me ressaltou os olhos foi essa questão da presença dele, né, nas nossas vidas, porque sem Ele não somos nada. É verdade. Só com ele, né? Mas maravilhosa a conexão, né? Do frutificar, né? E a palavra presente, né? Para o nosso tempo, pelos frutos os conhecereis, né? Assim que a gente discerne o falso profeta do profeta, né? Do Senhor, né? Do profeta verdadeiro. E aí, quem mais, gente? Cadê vocês? Vocês devem estar reparando que o pastor Geison não está aqui hoje com a gente. O pastor está no cursilho feminino da região norte, né? Está acontecendo agora lá em Aldeia. Então, hoje não teremos ele por aqui com a gente, mas vamos seguindo. Cadê você? Amém. Eita, Amém, minha linda. Que capítulo forte, viu? Eu é. fiquei assim com frases que ficam assim, que são, como diz, marcadas no coração, né? Ele Aham, colocar que o serviço do sacerdócio é um presente exclusivo do Senhor. exato. Então, quando ele escolhe, não como a gente sempre diz, não, toda liderança é escolhida pelo Senhor. E o que é Sim, determinado por ele não pode ser mexido, né? E a gente tem que entender, tem que respeitar, tem que aceitar, porque o Senhor vai mexer. Se não se agradar, fazer feita a história, né? Será eliminado de alguma forma sairá dali, porque o Senhor ele está no controle de tudo, né? Então é é, um capítulo onde Priscila aí colocou o florescer e os frutos de uma forma linda, mas é é, que você possa entender e confiar e obedecer, né? Porque são palavras que quando você entende são muito fortes, né? Você tem que obedecer. Então, outra coisa, né? Sua herança será eu sou sua herança.
Quer dizer, quando você trabalha para o Senhor, você tem que entender que você já tem a melhor, A a melhor parte, falou melhor melhor, parte. melhor, 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 você tem a melhor A parte. melhor parte, quer dizer, ele recebia o melhor, né? E aí ainda a gente vai ver mais na frente, eu acho que ainda é mais na frente, né? Os dois filhos de Arão que desobedecem e tudo. Então, quer dizer, ele não faz acepção. Você foi escolhido, você tem. Enquanto você for o meu escolhido, eu te honrarei se você me honrar, Isso, né? Então exatamente. é essa troca que tem que cada dia aqui com você a gente cresce mais nesse entendimento, né? Aham, Muito bom, amiga, muito bom. Sua herança, maravilha. eu sou sua herança. Vamos gravar isso, né? É verdade, né? O É isso Senhor é a aí, nossa herança e Ele definitivamente é a melhor parte. é isso aí. Albertins, cadê você? Bom dia, gente. É, ficou muito forte, né, essa questão. Veio a palavra, né? Eu sou a videira e nós somos o ramo, né? Quando Patrícia, né? Patrícia falou? É Sim, Patrícia? Priscila, Priscila. Priscila. Priscila Sim, falou, né, que é na presença, né, que do Senhor, é nesse encontro do dia a dia que vai gerar fruto, né, em nós, né? E quando eu li antes, veio muito aquele versículo, né? Que nós somos geração santa, eleita, né? Escolhida por Deus, né? Quer dizer, é um privilégio, vamos né? fruto. Ainda tem mais essa. É um privilégio, né? E o Isso, fruto é justamente isso, né? Deus vai nos moldando, né? E, e sempre, né? Como você falou aí, né? A unção que Deus escolheu aquele, né? Não importa, né? O importante é obedecer, não é isso, questionar, né? Porque a morte é a murmuração, né? E às vezes a gente se pega murmurando, né? Eu digo, Senhor, eu não estou murmurando, eu não estou entendendo, mas eu quero obedecer, isso. A gente né? não precisa, a Bíblia não nos chama a entender. Eu não estou É, entendendo. Não, ele nos chama a obedecer. é verdade. E a obediência traz bênção, né? Isso, Bênção para a nossa vida, né? E tudo que exatamente. temos vem dele, né? E É, a cada vez, né, assim, esses anos todinho, nessa questão do dízimo, eu acho que é uma das coisas que a pessoa luta, né? Mas assim, o prazer de dar ali, né? Independente, independente do que você confiar em Deus, né? Porque às vezes você faz mais assim, não, eu vou dar os 10%, mas às vezes, né? Eu já me peguei, eu estou dizendo por mim, né? Digo, meu Senhor, se eu fizer isso, eu vou deixar de ter isso, né? E hoje, assim, foi libertador para mim isso, né? Porque tudo vem de ti. Cada vez que vem aquela questão da adoração, aí a gente se comprometer com Deus, né? Em dar de todo o coração, né? Independente, né, da situação que a gente esteja, né? É isso que, assim, eu tenho aprendido, né? É enxergar isso. que, é, que Deus dá muito mais do que a gente pensa, né? Quando eu vejo, eu digo, Jesus, eu nem mereço, mas eu recebo, né? Na verdade, sabe o que acontece, Ana? Eu penso assim. A gente não dá nada a Deus, né? Então, eu não estou dando, eu estou devolvendo. Se você usar esse verbo, que é muito mais adequado, você vai perceber que, de fato, eu estou devolvendo de alguma coisa que ele já me deu. Não é assim, né? Aquilo ali, porque a ambição do homem, ela não tem fundo. Então, se eu for resolver pagar todas as contas que o meu coração deseja fazer, aí tá complicado. Então, é melhor eu me adequar àquilo que Deus tem lançado em meu favor, que com certeza é muito abundante. A gente precisa compreender isso, né? E trazer a nossa
gratidão de uma forma legítima, não é obrigatória. Deus não instituiu, bote aqui, né? Ninguém fica contando se você deu ou se você não deu, mas o Senhor, ele olha para aquilo como uma foto do seu coração. É o seu coração que está refletido ali, dizendo assim: eu reconheço, Deus. É aquilo, é um reconhecimento de que tudo vem dele e aquilo é só uma declaração dessa verdade, né? Então, quando a gente entende isso, aí fica natural, né? Não é mais fácil, é mais natural, assim, como não? Como não, né? Minha gente, É, chegamos aqui no nosso limite aqui de tempo. é no, Obrigada, Cristiana. Diz, né? Ana. Desculpa. Estou dizendo, realmente eu coloquei dá, mas não é dá, porque tudo vem dele, né? Então é um Isso, privilégio, assim. Quando eu li, Deus me despertou nisso, né? É um privilégio a isso, gente ter escolhido por ele, né? isso. Para contribuir, não só na questão de dar financeiramente, né? Porque Aham. ele dá 100%, né? Tudo que a gente tem é dele. É Mas você, verdade. né? Então, eu estou Isso. falando na questão de ofertar mesmo, ofertar Uhum. de todo o coração. E Isso. isso me despertou há alguns anos, sabe? Não foi Uhum. desde o começo. Então, é isso que eu estou dizendo, é um privilégio. E Amém. toda vez que a palavra, né, é mastigada, mais assim, né, a gente se sente livre, alegre, né, de fazer isso, né? Aham. Maravilha. Graças a Deus. Valeu, Ana, por todas essas verdades, né? Que você colocou aqui. Minha gente, a gente vai encerrar agora. Eu queria pedir a Taninha para fechar a gente em oração, Taninha, porque nosso pastorzão está no concílio hoje, não vai estar aqui conosco. Vamos lá, amados. Que palavra tu trouxeste hoje, Senhor, aos nossos corações, Pai. Que essa palavra possa permanecer conosco, Senhor. Que possamos sentir esse presente que tu nos deste hoje, essa consciência da importância de entender que tudo vem de ti, Senhor. Todo o reino, tudo é teu, Senhor. Tu simplesmente nos entrega tudo que é teu, Senhor. Então nós devolvemos uma parte a ti, Senhor. Que hoje a gente possa ir aos cultos, que a gente possa entender e fazer as nossas obrigações com o coração aberto, como a Aninha disse, Senhor. Nos abençoa, derrama este amor de consciência para que isso venha diretamente do nosso coração para ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai, nos dá uma semana abençoada. Amém, amém, Kátia, muito bom mesmo. Chega, estou aqui emocionada.